Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados à saúde, nesse contexto de é, é, tantas questões, ansiedades, problemas, novidades que foram sendo colocadas por conta da pandemia da Covid, tanto para o campo da saúde pública e da saúde global de maneira ampla, mas também no nosso cotidiano, mudanças na própria educação, mudanças nas formas de relacionamento, mudanças nas sociabilidades, esse conjunto enorme de mudanças que a gente vem enfrentando. E para isso nós temos aqui, com esse trabalho, dois objetivos. O primeiro deles é fazer circular um conjunto de informações sobre saúde, baseado em evidências, em pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas ao longo desse último 1 ano e meio, nas mais diferentes áreas, desde as ciências da saúde e da vida, como da medicina, epidemiologia, enfermagem, biomedicina, biologia, mas também das ciências sociais e humanas, como da comunicação, da história, da informação, da sociologia, da antropologia, que também vem contribuindo fortemente para entender os impactos socioculturais da pandemia da Covid-19, e suas várias implicações no enfrentamento de desigualdades, questões educacionais, informacionais, comunicacionais que essa pandemia nos coloca. Então a gente está aqui num conjunto muito grande, colocando um conjunto muito grande de questões associadas à própria pandemia, e uma delas que a gente vem discutindo com muita frequência é a questão da desinformação, a dimensão da desinformação, dos regimes de verdade e também das configurações de fake news. Não é a primeira vez que a professora Cláudia Galhardi participa dessa nossa conversa. É com prazer que a gente vai conversar novamente com ela, fazendo um pouco de um balanço, uma retrospectiva das principais fake news sobre a Covid-19, a partir do importantíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo com a criação do Eu Fiscalizo, e também concentrar especificamente nas fake news em torno das vacinas contra a Covid-19 e como que se ela consegue avaliar agora o quanto que elas estão impactando no processo de vacinação no Brasil especificamente, no mundo de maneira geral, mas no Brasil especificamente. É um prazer poder conversar com a Cláudia mais uma vez. Gostaria aqui de falar um pouquinho sobre a trajetória dela, que realizou seu pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, na ENSP, trabalhando especificamente com as relações de comunicação e saúde pública, feito seu doutorado em comunicação audiovisual, revolução tecnológica e mudanças culturais, no Departamento de Sociologia e Comunicação da Universidade de Salamanca, em 2014, e é bacharel em comunicação social com ênfase em relações públicas pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Ela atua atualmente com os principais temas de pesquisa associados à metodologia da pesquisa em comunicação, ao mercado televisivo, à produção e distribuição do audiovisual, o estudo da mídia e da audiência infanto-juvenil, e também com temáticas associadas a fake news, desinformação, comunicação pública da ciência, divulgação científica, que também tem estado frequentemente no trabalho da Cláudia, e especialmente no trabalho mais recente que ela vem desenvolvendo. É um prazer, muito obrigado a todos que estão aqui, e especialmente a Cláudia, para essa conversa. Oi, Cláudia, tudo Olá, bem, Igor. querida? Tudo bem? Tudo Queria bem com você? agradecer, bom dia. Queria agradecer Bom dia. muitíssimo por você ter podido, pronto, agora tá perfeito, por você ter podido participar dessa nossa conversa.
Não é a primeira vez que a gente conversa, acho que é a segunda nesse projeto aqui do Memória, conversando sobre essa temática da desinformação, das fake news. Quando a gente conversou, era um momento muito distinto desse, ainda não tínhamos vacina, ainda tínhamos uma quantidade muito grande de falta de informação sobre a própria a doença sobre seus impactos, sobre o vírus, a pandemia e seus impactos. Agora o contexto é um pouco diferente. A gente tem um conjunto muito significativo de informações científicas já, né, de pesquisas científicas sendo realizadas, mas ainda encontramos um conjunto de desinformação também muito significativo. Antes de você responder e tentar me explicar o porquê disso, o que caracteriza essa dinâmica informacional tão conflitiva, né, na própria Covid-19, o que a gente pode especular ou nas suas pesquisas falar sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho, antes de responder, sobre a sua trajetória, que eu já falei bem resumidamente. Vou registrar aqui o meu total apoio ao CNPq e a importância do próprio CNPq, e o seu banco de dados sobre pesquisadores, pelo currículo Lattes, que é uma experiência inédita no mundo, pioneira e inédita no mundo, o currículo Lattes. Hoje se fala em ORCID e outras iniciativas aí como forma de registro de publicações e de registro de publicações e de ênfases dos profissionais e pesquisadores, mas o currículo Lattes, pelo menos desde o final da década de 90, vem contribuindo decisivamente para o processo de circulação e registro e guarda de informações sobre a trajetória acadêmica de inúmeros pesquisadores nos seus mais diferentes níveis de pesquisa. Então é absurdo que um país como o nosso não tenha investimento suficiente em ciência, sequer para manter o backup e o banco de dados ativo da sua principal principal e única agência de fomento à pesquisa, à ciência e desenvolvimento tecnológico, que é o CNPq, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É realmente muito preocupante, revoltante, que a gente não tenha, e queria começar essa live falando sobre isso, inclusive da dificuldade de poder resumir sua trajetória, né? Agora, eu aqui nesse lugar como entrevistador, sem o Lattes, né? Fica muito difícil resumir a sua trajetória e ver novidades da atualização das questões da pesquisa. Tá? O Lattes é uma fonte importantíssima para esse tipo de atualização e de registro. Então, fica aqui registrada a importância do Lattes, a importância do CNPq, a importância do incentivo contínuo como política de Estado e não de governo à ciência e tecnologia no país como forma de desenvolvimento social, econômico e cultural do nosso país. Bom, desculpa, Cláudia, essa abertura, mas eu acho que é importante, diante das últimas notícias que a gente teve em relação ao CNPq, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória e como você chegou a esse importantíssimo projeto que é o Eu Fiscalizo. Bem, novamente, bom dia. Igor, o que você introduziu é importante o tema, porque nós estamos sofrendo aí vários ataques por parte até do governo, e não podemos agregar, digamos, que seja por parte do governo que ocorreu, mas o Lattes é a nossa memória, o Lattes é a nossa história, e através do Lattes que nós damos continuidade nas trocas nas o Lattes é conhecido, é o nosso referencial, ou seja, é apagar todo o histórico de um pesquisador, toda a sua trajetória. Então, muito bem-vindo a registrar o que ocorreu e que vem ocorrendo ultimamente com a área acadêmica, com os pesquisadores, com as instituições de fomento. Bem, a minha trajetória, ela praticamente é pautada na preocupação em comunicar e saber o impacto
da comunicação dos meios massivos e agora das redes sociais e o impacto que causa na sociedade. Então, eu iniciei estudando a programação televisiva, como era composta essas narrativas, e o impacto que causava no público que eu objetivei estudar, que era criança e adolescente. E a partir dessa preocupação em ter uma percepção mais profunda do que é a importância da comunicação para a sociedade, todos esses fenômenos, né, que surgem através e impacto que causa das narrativas de televisão, dos conteúdos, conteúdo sexual, conteúdo violento, me conduziu a aprofundar mais as pesquisas e, sobretudo, a avançar, né, dentro do que hoje nós falamos de plataformas digitais, do que a internet nos proporcionou. Então, eu avancei para outra linha de pesquisa, com a mesma preocupação, dar voz à sociedade, entender o impacto desses conteúdos, e agora da desinformação, nesse momento da desinformação, que vem causado grandes impactos negativos na opinião pública, contaminando a informação verdadeira, a informação útil para o cidadão, principalmente nesse momento de pandemia, e veio o desenvolvimento do Eu Fiscalizo, todo esse projeto, todo esse trabalho que tem sido feito a partir do lançamento dele, e que foi um produto essencial para trabalharmos no combate à desinformação, tem sido até o momento. Exatamente. Você começou com esse. Você tem também uma pesquisa importante sobre violência e formas de violência e discriminação contra crianças e adolescentes, e a relação disso com a mídia, particularmente com a televisão. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa e o que você observou desde o seu doutorado em relação na programação infantil. Eu acho que a gente, na televisão aberta no Brasil, a gente vive, se antes nós tínhamos uma programação infantil, agora sequer temos, né? Mesmo com os problemas que tinham, né, a programação infantil, etc. Tal, mas cada vez mais sequer temos uma programação infantil na televisão aberta de modo geral. Se a gente for pensar em iniciativas pioneiras e importantíssimas, como a TV Cultura, com Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, tantas outras iniciativas, hoje a gente tem uma desertificação da programação infantil na TV aberta, e isso fica cada vez mais colocado nas emissoras por assinatura. Eu queria que você falasse um pouco desse processo, como é que você vê essa diminuição cada vez mais frequente da programação infantil e de caráter educativo nas televisões abertas, televisões essas que são de concessões públicas, né? Como é que você vê essa dimensão? Eu me lembro muito que era um critério da concessão pública você ter programação educativa. Ainda e se como que as emissoras têm respondido a essa demanda do Estado para concessão, porque não me parece, pelo menos diretamente, que a programação tem se pautado por alguma dimensão educativa. A gente já teve nos anos 90, 2000, telecurso, etc., enfim, em que pese problemas de questões associadas à sua linguagem, didatismo, etc., mas isso já existiu, ou outras iniciativas como baseadas em divulgação da ciência, tecnologia e saúde, mas hoje esses programas desapareceram da programação de modo geral. Como é que você observa essa questão hoje? Bem, Igor, eu iniciei o doutorado justamente fazendo um monitoramento das emissoras de TV aberta. Durante um ano, que eu acho muito importante, vem pautando as minhas falas em relação a estudos contínuos da comunicação e agora das redes sociais. E o monitoramento nos trouxe diversos achados, entre eles a diminuta produção de conteúdo destinado a criança e adolescente, já que nós temos o artigo 221 que determina a produção de conteúdo educativo, inclusive são 5 horas, deveriam ter 5 horas de conteúdo educativo semanal
E entre todos os achados, a quantidade excessiva de telenovelas e telejornais, e conteúdos religiosos também, então todos esses fenômenos, esses achados, o que mais me chamou a atenção é justamente a formação de crianças e adolescentes, que é a formação adulta. Nós não temos uma televisão que cumpre e não cumpre, isso já foi provado, que não cumpre essas determinações por serem uma concessão pública. Isso me chamou muita atenção, que era justamente a falta do compromisso social que essas emissoras elas deveriam cumprir. E isso me conduziu a fazer uma leitura dos conteúdos, primeiramente, a quantificar os conteúdos destinados às crianças, que era muito, muito reduzido. As crianças estão cada vez mais suscetíveis a conteúdos destinado a adultos e com teor violento e sexual. E eu fui aprofundando o conhecimento cada vez mais e tentando entender melhor como funciona esse comportamento das emissoras de TV. E quando, em 2016, o STF ele simplesmente cancelou, anulou a obrigatoriedade, que já não era cumprida, das emissoras de TV de minimamente emitirem conteúdos violentos e com teor sexual a partir das 8 horas, aí sim é que veio a minha inquietação de dar voz à sociedade, para que pais, porque não houve uma consulta pública, simplesmente determinou que não há obrigatoriedade e a classificação indicativa passou simplesmente já era uma recomendação, mas não se aplicavam as multas, que inibia essa programação. Enfim, a partir dessa determinação do STF foi que eu me inquietei muito como pesquisadora, como cidadã, e pensei como dar voz à sociedade, como é que pais e responsáveis podem reivindicar os direitos que seus filhos têm a uma programação educativa, uma programação informativa, e surgiu o projeto do Eu Fiscalizo, que foi criar um aplicativo que pudesse servir como uma ferramenta de comunicação entre a sociedade, a academia e o órgão regulador. E esse aplicativo foi tomando novas formas devido aos novos fenômenos, e nós chegamos agora na questão da desinformação que circula na plataforma digital. Mas o Eu Fiscalizo ele é fruto de uma preocupação que veio das emissoras de TV e do não cumprimento das emissoras em relação a conteúdos saudáveis para criança e adolescente. É muito interessante quando você conta a história do Eu Fiscalizo, que ele está muito associado a uma dimensão que é muito fundamental, quer dizer, uma contribuição para a regulação a partir da participação social e cidadã. Quando se fala em regulação, também tem muita fake news, né, Cláudia? Assim, e muita desinformação quando se fala em regulação. A regulação é censura, vai tirar a liberdade de expressão, regulação não é bom e que não sei o quê. O bom mesmo é deixar como está, praticamente, por outro lado, é deixar como está, etc. Quando a gente fala de regulação, especialmente com foco na participação social, comunitária e cidadã, a gente está falando de quê? É de censura mesmo? Então, é justamente esse ruído, quando se fala de uma regulação dos meios de comunicação, principalmente, agora nós temos tanto a regulação, né, que já vem pautado há muitos anos, de realmente democratizar a comunicação. Quando se fala em democratizar, e principalmente quando fala em regulamentar, cria-se um ruído para distorcer essa informação, e aí se insere a questão de estamos sendo censurados. Então, essa é a escusa que essas emissoras de TV, que os programadores usam quando a gente tenta regulamentar a favor da sociedade. Ou seja, sempre, me parece que a lei, e eu acho que isso é muito claro, sempre vai a favor da radiodifusão e não escuta a sociedade. E sempre com esse tom de que estamos sendo censurados, que não está sendo respeitado a liberdade de expressão. E assim nós vamos passando os anos e anos e anos, e nós não conseguimos nem democratizar, nem regulamentar os conteúdos, e a história se repete agora com as plataformas digitais e o aplicativo de mensagem. Tem um entrave que sempre volta a pautar a liberdade de expressão e censura. Exatamente. E muito frequentemente numa retórica baseada na liberdade de expressão.
Eu vou voltar a esse tema da liberdade de expressão, mas antes eu queria que você falasse um pouco se é possível agora, diante de tanta... Eu queria que você falasse um pouco da dinâmica do Eu Fiscalizo, como é que funciona o Eu Fiscalizo, como funciona o aplicativo, como funciona... E se é possível que você faça um balanço das denúncias e questões em relação à pandemia, do que você mais recebeu, que o aplicativo mais recebeu e que foi avaliado, se já é possível, mesmo que de modo parcial, fazer um balanço, por exemplo, das principais fake news, das principais denúncias e reclamações dos usuários do aplicativo, se já é possível fazer isso, fazer um balanço. Sim. Desde o lançamento do aplicativo, que foi em fevereiro de 2020, logo que ele veio, né, foi divulgado publicamente, nós passamos a receber várias denúncias sobre, porque nós não temos só, ele não é direcionado só às plataformas digitais, ele tem uma categoria ampla dos meios de TV aberta, serviço de streaming, das publicidades destinadas, principalmente publicidade destinada a criança e adolescente, a entretenimento, cinema, musical, e as plataformas digitais e aplicativo de mensagem. Foi muito importante e coincidiu com um momento tão histórico da pandemia e a utilização desse aplicativo, porque, a princípio, a sociedade ia denunciando o que ela encontrava impróprio, que era conteúdo com teor sexual, conteúdo violento. Com a chegada, né, da pandemia, nós já sabíamos, desde dezembro, da questão da Covid-19, mas quando realmente ela foi decretada aí, o primeiro caso de morte veio à tona no Brasil em março, realmente começaram as produções de conteúdos falsos. E foi fundamental a participação da sociedade para o nosso trabalho, dessa pesquisa, desse monitoramento contínuo, porque a participação da sociedade, são eles que nos fornecem toda a nossa matéria-prima, nossa fonte primária de informação, parte da sociedade. Então, eles denunciam, notificam, gosto de falar notificar, porque nem todo conteúdo é falso ou é suscetível de denúncia, mas eles notificam pedindo esclarecimento. Se é verdadeiro, se é falso. E esse trabalho paralelo entre a academia, Fiocruz e a sociedade foi muito importante, porque de um lado nós temos um banco de dados robusto que nos proporcionou trazer esses achados, né, principalmente das principais fake news que circulam durante a pandemia, inclusive nesse monitoramento contínuo, que foi um monitoramento de um ano, e também, principalmente, o nosso objetivo é devolver essa informação de uma linguagem acessível para qualquer camada social, para a sociedade. Nós devolvemos esse conteúdo, devolvemos todas as inquietações, as dúvidas, em formato informativo. Então, nós esclarecemos o que a sociedade realmente, nesse momento, precisa. São informações claras a respeito da Covid-19 e seu impacto. Então, é muito importante registrar que cada vez mais esse contato direto com a sociedade, sendo digamos, o nosso maior parceiro, também nos ajuda, através dessas pesquisas, através desses relatórios, esses dados, dar continuidade para que sejam elaboradas políticas públicas mais eficazes e efetivas. Então, um trabalho sequencial, não fica só entre academia e sociedade. Nós pretendemos dar continuidade justamente porque nós estamos dando voz para quem mais tem que ser ouvido, que é a sociedade civil. E esse trabalho nós estamos fazendo e tem sido muito, muito gratificante saber que podemos retornar essa informação para a sociedade e que ela está contribuindo para que a gente dê continuidade às políticas públicas e tudo que é necessário em benefício da própria sociedade. Exatamente. E em termos assim de conteúdo desinformativo sobre a Covid, o que há mais incidência, presença, etc. O que você mais observa retrospectivamente, mais observou retrospectivamente em relação a isso? Desde março que nós temos realizado esse monitoramento e é muito interessante, por isso cada vez mais eu volto a repetir a importância do estudo contínuo,
Porque no início eram fake news, na verdade, eram realmente fake news, que eram métodos caseiros de prevenção e cura. Então, houve assim, foram se criando ondas. Primeira onda de métodos caseiros de prevenção e cura, depois, quando houve a implementação, porque, obviamente, nós sabemos que todo esse movimento de fake news, na verdade, da desinformação, do fluxo de desinformação, ele é pautado também em questões políticas, políticas e econômicas. Então, a partir daí, quando foi implementado as medidas de proteção e os estados tiveram autonomia de cada um tomar a sua decisão, já iniciou aí uma questão ideológica política, ou seja, a produção de fake news já não era aquela ingênua de a tia recomendar o copo com água com bicarbonato, ou com chá de boldo, ou colocar a roupa no sol. Aí já tomou uma dimensão mais política. E aí realmente entrou as questões de não usar o uso de, não motivar o uso de máscara, a negativar a necessidade do distanciamento social, o álcool em gel vai intoxicar, o álcool em gel está tirando as digitais, começaram a criar várias fake news para realmente deslegitimar o trabalho que estava sendo feito, inclusive utilizando o nome da OMS e da Fiocruz, que são as duas instituições mais citadas para legitimar aquele conteúdo, utilizando o nome das instituições para legitimar esse conteúdo, ou seja, indo contra as medidas preventivas e também as orientações da OMS e do Ministério, naquela época, no Ministério da Saúde. Logo em seguida dessas métodos caseiros de prevenção e cura e toda essa desinformação em relação às medidas protetivas, já deu início às questões de teorias conspiratórias. Então, nós temos ondas que vão se criando, fluxo de desinformação que vão se criando. Então, vem teorias conspiratórias. Depois, quando começou o início de toda essa negociação das vacinas, das instituições que estavam trabalhando para desenvolver a vacina, mais uma onda agora que surgiu, que foi a partir de julho de 2020, já iniciou a propagação de fake news sobre vacina. Então, não é linear, sempre vai de acordo, pautado com interesses políticos e interesses econômicos. Então, por exemplo, hoje, que a nossa maior preocupação, que é a questão da vacina, a propagação de fake news ela está pautada exclusivamente no interesse econômico e político. E vão cada vez mais. Eu passaria o dia inteiro falando quais são os tipos de fake news que nós recebemos, mas desde a implantação do chip no cérebro, que a China comunista vai controlar, que vai mudar o nosso DNA, que vai virar zumbi, que a vacina vai tirar o controle, as pessoas, várias informações falsas que estão criadas justamente com o intuito de deslegitimar determinado imunizante e o seu fabricante e o país de origem. Assim, nós temos hoje, por exemplo, nesse monitoramento de um ano, nós temos, em primeiro lugar, de um ano de monitoramento, vacina. Elas são as mais manipuladas, informações mais manipuladas, distorcidas e, inclusive, fabricam 100% da fake news, que são as vacinas. Depois vem o tratamento precoce, que foi muito, e continua. Porque não é só... Os temas, eles não ficam fixos. Ele tem um tsunami daquele tema, naquele determinado momento, mas ainda continua circulando os outros temas. E menor percentual, mas eles ainda existem. Então, tratamento precoce, teorias conspiratórias, medidas preventivas, os métodos caseiros de prevenção e cura ainda continuam circulando, dados inflados de óbitos, contágio e pessoas recuperadas, corrupção sobre campanhas de hospitais, golpe e reputação institucional. Esses são os temas que circulam, eu digo não que circularam, porque eles continuam, eles se mesclam e eles dão continuidade. Hoje, recentemente, 2 semanas para cá, agora a Janssen está sendo mais atacada e a Pfizer. Coronavac também segue, mas são as 3 que estão, digamos assim, no olho do furacão da desinformação. E, obviamente, não podemos prever qual será o próximo tema que vai ser disseminado. Mas praticamente são esses temas que têm circulado e nas plataformas e aplicativos de mensagem. Exato.
E especificamente, que você falou uma coisa muito interessante, que é essa dimensão dessas ondas e desses curtos-circuitos informacionais, quer dizer, não tem uma linha, uma linearidade ou mais uma, digamos assim, interrupção, né? Deixa de se falar de uma coisa e passa a falar de outra. Você tem, né? Acho que a ideia da tsunami é muito, de repente, uma avalanche, uma tsunami sobre algo, mas isso ainda continua, né, aparecendo e pode ser que tenha uma outra avalanche ou tsunami sobre isso, de informações sobre determinado assunto. Em relação às vacinas, você comentou que desde o meio do ano passado, desde junho, julho do ano passado, começou uma discussão já sobre vacinas e sobre essas questões. Eu queria que você falasse um pouco dessas dimensões das vacinas e das fake news em torno das vacinas, também de maneira retrospectiva, como elas foram aparecendo, qual que eram as suas dimensões e, digamos assim, e representações catastróficas da doença, né, e desinformacionais da doença e da própria vacinação, da vacina. E depois, no momento já de vacinação que a gente está vivendo, mesmo que no Brasil ainda muito lenta, quais são as diferenças que você observa e similaridades daquele momento para o momento atual? Bem, como nós observamos no monitoramento, a partir de julho, iniciaram, né, propagadores de fake news, digamos assim, eles iniciaram a produção de conteúdos falsos, na verdade, distorcendo, deslegitimando, principalmente a primeira vacina que foi aqui, tinha anunciado no estado de São Paulo, que é a Coronavac, em parceria com a Sinovac, o Instituto Butantan com a Sinovac. Então, no primeiro momento, a desinformação ela estava pautada em, primeiro, vamos deslegitimar o Instituto Butantan, pautado que ele é uma parceria, um trabalho feito com a China, porque a China é a responsável, foi a teoria de conspiração, que tem teorias conspiratórias, elas são feitas também, estão produzidas culpando a China como uma produtora, que foi a Covid-19 foi criada em laboratório, ou seja, como é que nós podemos confiar numa vacina que está sendo produzida pelo próprio produtor da Covid-19. Isso tem várias fake news sobre essa temática. Então, não podemos confiar, porque tem que ser a China a primeira vacina a chegar no Brasil? Ou seja, eu causo um problema e depois eu dou a solução, e aí vem com narrativas de questões políticas e questões econômicas. O interessante de não só da questão o que me chama a atenção, normalmente quando estão produções, por exemplo, como agora, que é a produção da vacina, a campanha de vacina, existe a produção ela está pautada em 3 pilares, que é, primeiro, eu tenho que deslegitimar a instituição que está desenvolvendo, que está produzindo a vacina. Então, vamos atacar primeiro o Butantan e a Sinovac. Logo em seguida, isso é um projeto em curso. É um projeto que não está só englobado a questão da pandemia, mas é um projeto que engloba outros setores. Primeiro, eu vou deslegitimar aquela instituição, como no início, a gente observou aí em 2020 também, não só uma deslegitimar, desacreditar as instituições de pesquisa. Depois, e agora, na questão da pandemia da Covid-19, nós desacreditamos as instituições que estão produzindo as vacinas. Depois nós atacamos a grande mídia, obviamente, precisa desacreditar a grande mídia, porque nós produzimos conteúdo, a grande mídia dissemina essa informação, e logo em seguida nós criamos essa avalanche de fake news. Ou seja, assim que a Coronavac já começou a ser produzida, esse fluxo de desinformação e esses 3 pilares foram pautados
digamos assim, que é a estrutura que é utilizada para produzir o conteúdo falso. Ou seja, não basta só produzir o conteúdo falso. Eu preciso desacreditar a instituição que está produzindo esse produto, essa vacina, ou produzindo conhecimento, ou produzindo pesquisa. Então, parte desse princípio, logo nós produzimos todos os conteúdos falsos, e aí vem as várias teorias conspiratórias, que a vacina não é eficaz, que a vacina é da China, que a vacina vem com um chip, e aí vai formando esse fluxo de desinformação entre teoria conspiratória, entre a hibridação, também existe várias narrativas num único contexto, numa única produção falsa. Não podemos nos referir à produção falsa, porque existe produção 100% falsa, mas existe aquelas que começam com uma narrativa verdadeira e depois ela traz uma narrativa falsa, e aí essa hibridação é justamente causada para provocar a confusão e a manipulação da opinião pública sem que ela se dê conta de que ela está sendo induzida por um conteúdo que é para realmente manipular e ela não tomar uma decisão que seja realmente a correta. Então, assim, falar de desinformação é um campo vasto, é um campo... falar das narrativas, de todas as narrativas, de todos os temas, assim, é algo que nós estamos iniciando, que estamos lutando cada dia mais para entender como funciona esse fluxo de informação, não só as narrativas, mas o comportamento das plataformas. Como é que as plataformas estão, as ações das plataformas, quem está por detrás dessa máquina de desinformação, né, que nós temos, né, uma máquina de desinformação, não é a produção não tem uma origem do nada, ela tem um projeto por detrás. Então, todos esses elementos precisam ser estudados, a gente precisa realmente, nós temos muito trabalho pela frente, o que nós estamos trazendo é o mais importante, mas entender um fluxo, né, entender essa dimensão da desinformação, precisamos cada vez mais estudar, analisar, pesquisar, formar parcerias para realmente tentar que seja efetivo o combate à desinformação. Exatamente, excelentes colocações. E você falou uma dessas dinâmicas é da criação e construção de parcerias. Eu fiscalizo hoje, tem inúmeras parcerias e integra a Rede Nacional de Combate à Desinformação, por exemplo. Queria que você falasse desse conjunto de parcerias com diversas instituições científicas de ensino e pesquisa do país e como que isso tem sido importante para o Eu Fiscalizo e para esse projeto importante e sua continuidade. Queria que você falasse um pouquinho disso, da importância da parceria, da pesquisa em rede, um pouco sobre isso, neste momento em especial. Sim, eu vou dar um exemplo muito claro e muito positivo, que reflete a importância para ambas as partes das parcerias. No início da pandemia, nós não esperávamos que fôssemos receber tantas denúncias, tantas notificações de conteúdos falsos sobre a Covid-19. Todo mundo foi pego de surpresa, nós não tínhamos informações. A academia, as instituições de pesquisa, as instituições globais, foi tudo muito assim, muito rápido. E no caso do Eu Fiscalizo, quando nós tínhamos aquela demanda de pedido de esclarecimento, é verdade, água com bicarbonato, o sol e o chá, as pessoas elas conversam, elas pedem, elas trazem as suas inquietações, elas buscam, através do Eu Fiscalizo, as informações precisas. E o que ocorre quando nós nos deparamos com como nós iríamos devolver essa informação para a sociedade se nós não tínhamos uma equipe formada para checar essas informações? Nós recebíamos as demandas e precisávamos devolver essa informação. Quando foi importante a parceria com o Nujoc Checagem, que foi com a Ana Regina, que nos recebeu e fizemos um trabalho em conjunto, recebemos as informações do Eu Fiscalizo, repassamos para a equipe de checagem do Nujoc Checagem. O Nujoc Checagem alimenta as suas redes sociais, alimenta as redes dos parceiros e alimenta também o site e as redes sociais do Eu Fiscalizo. Então, foi um trabalho mútuo, um trabalho que ambas as partes conseguiram atuar efetivamente nesse combate à desinformação.
E é importante, né, e aí eu deixo o meu recado, que também que haja uma abertura maior para essas parcerias, não só em relação à pandemia da Covid-19, mas que sejam feitas mais, porque sempre a gente consegue ampliar o nosso escopo de pesquisa e trazer resultados muito melhores, mais eficazes, com um curto tempo, porque imagina que nós precisássemos criar uma equipe de checagem durante a pandemia. Quanto tempo leva? Ninguém aprende a checar uma informação da área da saúde, principalmente de uma hora para outra. Então, essa parceria foi fundamental. E entre as outras, por exemplo, há 2 semanas nós firmamos uma parceria com o Instituto Butantan, justamente porque está em alta, novamente, o ataque à Coronavac, como a Pfizer e a Janssen. Não tenho contato com os fabricantes, não sei quem está tratando, não dá, a gente não tem. Então, por exemplo, vamos começar por quem está mais acessível, Instituto Butantan Brasil. Nós fizemos uma parceria e repassamos exclusivamente todas as fake news que voltaram a circular da Coronavac. Eles fazem melhor que ninguém para desmistificar esses conteúdos, né? Afinal, eles fabricam a vacina, devolvem para nós fazemos esse trabalho de divulgação. E quem mais, qualquer outro parceiro que queira essa informação, a informação está ali, basta citar a fonte. Eu acho que esse trabalho de distribuir essa informação oficial através das redes, através dos meios de comunicação, é importantíssima essa parceria para a gente tentar, ao mínimo, chegar cada vez mais e alcançar um número maior de pessoas que possam absorver essa informação que realmente é a verdadeira, é oficial. Então, assim, é muito importante as parcerias em todos os sentidos e realmente só vem a contribuir e a enriquecer cada vez mais o trabalho. Exatamente. Muito importante isso que você está falando. E queria que você falasse dessas ondas, usando a metáfora de tsunami, de fake news sobre as vacinas. E como que elas, em momentos diferentes, como você vê, se elas atrapalharam o processo de vacinação ou até mesmo uma circulação de informação baseada em evidências sobre as vacinas, né? Mas mais amplamente ainda. Bem, essa semana eu lendo algumas informações, a gente está sempre buscando, né, informações paralelas, e eu me deparei com uma pesquisa, né, a Confederação Nacional de Municípios, ela fez um levantamento e trouxe o seguinte achado: 500 mil pessoas ainda não voltaram a tomar a segunda dose nesses municípios que foram que tiveram esse levantamento. E mais, um levantamento do Ministério da Saúde, que foi feito em abril, não encontrei uns dados mais atuais, foi feito em abril de 2021, 1.500.000 pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. Então, a pergunta é, o que faz com que essas pessoas não retornem a tomar a segunda dose da vacina? Claro que nós não podemos, digamos assim, culpar, afirmar que as fake news, que as notícias falsas impactam. Nós temos outros problemas que influenciam, como desigualdade social, a escassez da vacina, como, por exemplo, informação precisa sobre os intervalos, mas precisamos também aprofundar o conhecimento sobre qual o percentual das notícias falsas para que essas pessoas não retornem a tomar essa vacina. Por quê? Assim, e aí, comparando com o nosso monitoramento, né, e outro dado também importante, a Coronavac é a vacina mais rejeitada pela população, seguida da AstraZeneca. Em terceiro, Janssen e Pfizer. E o nosso monitoramento que traz? Primeira vacina que mais foi atacada, que mais foi disseminado conteúdos falsos, Coronavac. Em segundo lugar, AstraZeneca. Então, há um diálogo entre essas informações da Confederação Nacional do Município e a pesquisa realizada por nós. Ou seja, se há um fluxo de desinformação que a Coronavac não é eficaz, tem todas essas fake news em cima da Coronavac, e a segunda,
Ou seja, nós podemos sim concluir que a desinformação, ela impacta e ela realmente faz com que o cidadão não retorne, entre todos os outros problemas, ela não retorne a tomar a vacina. Nós não sabemos qual o percentual, mas sabemos que sim, que impacta. Porque essas duas informações, elas dialogaram perfeitamente. E essa questão da disseminação de desinformação, ela está muito presente na vida do brasileiro, né? Porque, de uma forma do mundo, mas do brasileiro, porque hoje nós vemos assim, a tia do WhatsApp, a famosa tia do WhatsApp, tomei a vacina, deu essa reação, não vou tomar, influencia o amigo, influencia o neto, influencia... Então, esses rumores também, nós temos esse fenômeno da desinformação nas plataformas digitais, que também levam esses rumores para as famílias, e esses rumores, esses ruídos têm impactado na adesão da vacina. E muitos deles, também pautados em pesquisa, minha fala, não querem tomar nem a primeira dose. Então, assim, paralelo a isso, nós temos o quê? Uma falta, desde o início da campanha, desde o início da pandemia, a ausência total de uma campanha nacional oficial por parte do governo, que dialogue com os estados e que seja uma informação homogênea, que seja uma informação que alcance a população brasileira, ou seja, através das emissoras de TV, através das emissoras de rádio, nós não temos, ou seja, a população brasileira está suscetível às informações das plataformas digitais e aos rumores, esses ruídos que são criados, e as pessoas acabam se deixando levar para tomar a sua decisão através dessas notícias falsas e através dessas relações pessoais que tem, de que eu tive essa reação, eu tive essa, meu tio falou que a vizinha tomou a segunda dose e morreu, não vou tomar. Então a gente tem acompanhado no dia a dia tudo isso além das pesquisas, e é uma realidade. E como combater? Ou uma campanha nacional por parte do governo federal e alinhado com os estados, ou que minimamente, deixa a minha sugestão, que os municípios atuem junto às suas emissoras afiliadas, junto às suas rádios, uma comunicação local, para que possa ter um impacto positivo e essas pessoas voltem ao posto de vacinação, aos postos de vacinação e tomem essas vacinas, porque isso é fato, vários especialistas têm dito e têm afirmado, enquanto 70% da população não estiver imunizada, nós não temos uma previsão do fim da pandemia. Então é importante essa comunicação. Se não há uma comunicação governamental, federal, que pelo menos esses municípios tentem atuar individualmente, com autonomia, para que possam levar essa informação para a sociedade, através das suas redes sociais, através desses meios de comunicação local. Eu acho que a única, talvez agora nesse momento, seja uma grande alternativa para que a gente consiga reverter esse número gritante de pessoas que não aderiram à segunda dose. Exato, exatamente. É um número muito grande de pessoas que não tomaram a segunda dose, como você bem disse, por vários motivos, né? Tanto por questões de desigualdade, distribuição de vacina, inúmeros motivos, mas também por questões desinformacionais, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, assim, em relação a isso, quer dizer, cada vez mais estrutural essa dimensão desinformacional no processo de cuidado com a saúde, né? Cada vez mais tem sido central a reflexão sobre comunicação e informação e nas suas inúmeras interações com o campo da saúde. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância da comunicação e informação para a saúde pública, coletiva e pública especificamente, e como que é preocupante quando como que é preocupante quando governos ou instituições negam ou não consideram a comunicação e informação. Você falou muito da dimensão e da falta de campanhas, que é um pouco justamente disso, né? Tem uma deslegitimação institucional antes, né, da ciência, que eu acho que é a base, né, dessa questão, de tudo isso que está acontecendo.
Mas também tem outras dimensões que aí portanto, não considerar, ao se considerar a ciência, né, processos de comunicação pública da ciência. Tem outros processos, talvez, de comunicação pública da desinformação e das fake news, né, o que é muitíssimo preocupante. Queria que você falasse um pouquinho disso também, por favor. Pegando ainda o exemplo da comunicação, a comunicação é importante, a comunicação sempre esteve no berço da nossa sociedade. É importante a comunicação em todos os seus sentidos, político, econômico, social. E hoje, nos centrando na questão da pandemia, o que nós vemos é que a comunicação, mais do que nunca é importante, justamente por essas questões de que as pessoas não só tomem a vacina, mas que elas também continuem os cuidados preventivos. Exato, exatamente. Não é só focar num só, não adianta tomar vacina, sair sem máscara, aglomerar, parar de utilizar o álcool em gel e achar que não existe mais pandemia. Infelizmente, as pessoas estão sem uma comunicação que é importante, não estou culpando nem A nem B, simplesmente hoje, dentro de uma trajetória, dentro de um momento pandêmico, nada mais importante que uma comunicação ampla. Por mais que as instituições de pesquisa e ensino tenham se debruçado e trabalhado arduamente, dia a dia, nas redes, trabalhando em parceria, divulgando, hoje foi pelo lado, nós temos os dois lados, o lado triste da pandemia, que nos trouxe aí de milhões de pessoas no mundo todo, no Brasil, mais de 550 mil mortes, perdas. É importante essa comunicação, porque está levando as pessoas a tomarem decisões equivocadas, e isso tem um impacto na saúde coletiva. E hoje, por exemplo, pesquisadores estão divulgando seus resultados, né? Nós temos feito isso. Sim. Nós não chegamos nem a publicar o artigo, não mandamos, Sim. Nós já estamos divulgando nas redes sociais, para os parceiros, porque na mídia, na grande mídia, nas redes, porque hoje é importante, a notícia tem que ser para ontem, não dá para esperar. Nós temos o nosso Lattes, nós sabemos disso e o quanto é importante, mas mais importante agora é a vida. Então, nós precisamos levar essa informação nas redes, depois publica o artigo, depois participa, leva para o Congresso, mas hoje é questão de vida. Então, é o que nós temos feito, que vários pesquisadores têm feito, que é realmente fazer esses levantamentos de informações importantes para conscientizar as pessoas, mas mesmo assim é um trabalho muito pequeno. Nós não conseguimos atingir todo o país, por mais que a gente se esforce. Então, realmente, como eu volto a repetir, a comunicação tem que partir do governo, porque tem aí acesso às emissoras de TV aberta, porque tem poder econômico para que possa realmente fazer uma campanha. Eu acho que essa seria uma solução para direcionar, para realmente orientar as pessoas que estão aí contaminadas com a desinformação. E que seja uma coisa mais ampla para ser mais efetiva. Então, a comunicação é importante. E essa aproximação também da academia com a sociedade. Porque a gente passa a restabelecer todo um descrédito que foi criado, todo um percurso que foi criado, deslegitimando, Sim. Desacreditando. Voltarmos lá no comecinho do governo. A primeira coisa, as universidades faziam balbúrdia, plantação de maconha nas universidades, Paulo Freire, enfim. Todas essas narrativas que foram, vai desacreditando, vai fazendo com que as pessoas desacreditem. Então, essa aproximação, e é importante que a gente pense também em novos projetos de extensão, outras pesquisas, para que a gente retome cada vez mais esse contato com a sociedade, para fazer um trabalho que desconstruíram, para reconstruir a confiança da sociedade nas academias, nas instituições de ensino e pesquisa. E tudo isso vem a partir da comunicação. E da uma comunicação também popular. Então, nós temos aí muito trabalho e também vários projetos que podem ser, várias iniciativas que podem ser elaboradas e estruturadas para que a gente realmente leve essa comunicação institucional e essa comunicação num formato popular, porque nós precisamos resgatar aquilo que foi desconstruído e nós precisamos cada vez mais conscientizar a sociedade
da comunicação científica, não daquela comunicação simplesmente da TV aberta, dos telejornais, mas também que a saúde é importante. E também que as emissoras de TV, aí vai para um outro tema, que essas emissoras invistam mais em conteúdos, também se aproximem da academia, para que esses conteúdos, essas pesquisas sejam divulgadas nos telejornais, nos programas, e que haja essa relação mais aproximativa entre a academia e as emissoras de TV, emissoras de rádio, para que a gente consiga realmente recuperar todo esse estrago que foi feito, que está sendo feito e está em curso entre as instituições de pesquisa e a sociedade. Exatamente. Para finalizar, nós temos uma pergunta aqui do Adriano, que ele faz assim: Cláudia, você poderia dizer como essas fake news nascem? Há sempre motivações políticas, né? Você falou um pouquinho disso, se você quiser aprofundar mais, já falou no início, quer dizer, que as fake news elas participam também de um projeto, né, de um projeto político mais amplo, elas não necessariamente surgem do nada, mas elas participam de um projeto. Se você quiser comentar mais um pouco, fica à vontade. Sim. Bom dia, Adriana, seja bem-vindo, obrigada pelo questionamento. Quando nós trabalhamos na questão, por exemplo, surgiu um novo tema da fake news. Vamos falar, eu gosto muito de voltar em março, que foi, não dos métodos caseiros, porque ali eu vi muita crença popular em relação a essa... Não tinha uma influência política, né? Era mais uma crença que os chás e as águas e o sol poderiam eliminar o vírus. Mas a partir da implementação, o que nós fazemos? Assim, o que eu tomo como metodologia para respaldar e afirmar questões que essas informações falsas, elas estão pautadas em questões ideológicas, políticas e econômicas. Quando as medidas foram recomendadas pela OMS, e o STF deu autonomia ao Estado, todos os estados, para que tomassem as medidas necessárias, houve aí uma guerra política, houve aí um ruído por parte do governo federal que ele não admitia, que estava tirando a sua autoridade em relação a conduzir a pandemia da Covid-19. Como é que a gente consegue pautar essa afirmação? Porque logo em seguida, a produção de conteúdo falso, ela parte dos parlamentares. Grande parte, o perfil, inclusive, que se pauta para uma outra live, para um outro encontro, grande parte dos produtores de conteúdo falso são parlamentares. Nós temos aí vários nomes, inclusive a CPI deu uma reduzida, ajudou a reduzir um pouco a propagação de fake news em relação ao Covid-19 e até excluíram, né? Os mais famosos excluíram aí os conteúdos, nós fizemos uma pequena consulta. Então, o que acontece? Cada vez que há uma fala por parte de um governador, por parte do presidente, que aglomera, que é contra a máscara, precisa respaldar essa posição dele. Ou seja, vamos produzir conteúdo e falar que a máscara é tóxica, que a máscara não é eficaz, que o álcool em gel está tirando a digital do dedo e que não há problema em aglomerar. Então, obviamente, para eu respaldar e defender o meu partido, defender o meu político de estimação, seja, inicia-se essa fake news e coincide entre ação governamental, fala governamental, postura governamental e a produção de conteúdo. Então, assim, nós temos que não só lançar um olhar para o que circula nas plataformas digitais, mas nós precisamos acompanhar a pauta política. E aí nós podemos afirmar que quem determina aquela pauta, aquela programação, aquele conteúdo falso daquela semana, daquele mês, porque nós não temos como prever, tudo depende de como esse problema vai ser levado por esse indivíduo, por esse político ou por quem seja. Quanto mais ele prorrogar essa fala, mais esses conteúdos vão se prorrogando e vão circulando, e aí ele vai tomando uma dimensão até uma próxima fala, até um próximo posicionamento político, até uma próxima guerra política. Então funciona assim. Hoje nós temos a questão da CPI, da questão da compra da vacina, que envolve corrupção. Então, qual é a pauta do dia?
vamos começar a produzir conteúdo para deslegitimar as outras vacinas, não aquelas que estão sendo cogitadas para compra. Eu não mencionei o nome das duas aqui que está envolvida na corrupção. Então, vamos legitimar as que estão em pauta e vamos deixar as que estão aí circulando, sendo motivo de CPI e de motivo de desconfiança de corrupção. Então, atacamos para poder tentar encobrir uma determinada ação, ou seja, a compra das novas vacinas. E vai funcionando. Então, é muito importante esse trabalho paralelo, acompanhar a agenda do presidente, acompanhar a pauta política e com isso está analisando todas as fake news que aí nós chegamos e podemos afirmar. Foi pautado por questão econômica, questão política. Não, foi pautado por uma outra questão. E assim nós vamos criando nossa estrutura de pesquisa e cada vez mais avançando para compreender como funciona a desinformação. E não fica só nesse estudo paralelo. Vai muito além do que só o que pauta a informação, mas também comportamento de plataforma, enfim, outros atores importantes para a gente conseguir concluir realmente esse fluxo de desinformação. Perfeito, Cláudia. Muito, muito bom, muito esclarecedor. Queria aqui dar os parabéns pelo trabalho que você desenvolve com o Eu Fiscalizo e toda a pesquisa recente, importante e urgente sobre desinformação e fake news. Muito obrigado por você compartilhar com a gente seu conhecimento, experiência, e espero que a gente possa conversar mais e mais sobre outros assuntos futuramente, envolvendo questão da desinformação, fake news e busca de soluções criativas e inovadoras em relação e cada vez mais inclusivas, comunitárias e participativas sobre isso. Queria agradecer enormemente a sua contribuição e essa fala aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Um grande abraço para você e a todos e a todas. Eu que agradeço. E dizer que a live vai ficar disponível no canal do IGTV e no canal do YouTube para quem quiser consultar assim, logo, logo. Obrigada, Igor, pela oportunidade, obrigada pelo compartilhamento de informação, desse espaço. Espero que a gente tenha cada vez mais diálogo, que a gente consiga estruturar e cada vez mais avançando nesses estudos e levando a informação precisa para a sociedade. Obrigada. Obrigada a todos que estão conosco. Com certeza, muito obrigado. Obrigado a todos e a todas. Nós seguimos aqui com a nossa programação semanal de lives sobre saúde, sempre tentando buscar construir aqui um espaço de informações precisas e baseadas em evidências sobre a Covid-19 e suas inúmeras implicações. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Um grande abraço para você. Tchau, um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau.